Quando um avião desaparece dos radares, uma corrida contra o tempo se inicia. E como os especialistas fazem para localizar aeronaves em locais extremos? Em um mundo onde a aviação é extremamente monitorada, ainda assim é possível que aeronaves inteiras simplesmente desapareçam. Isso levanta uma série de questões sobre as ferramentas e métodos que são usados para tentar encontrá-las. Neste vídeo, vamos explorar a ciência e a matemática por trás dessas buscas, revelando como pequenas pistas e informações espalhadas são transformadas em coordenadas precisas. Desde os sinais de radar até cálculos de probabilidade, cada detalhe é relevante. O que você verá aqui vai mostrar como esses conhecimentos são aplicados e como eles podem fazer toda a diferença para resolver grandes mistérios. Apesar de toda a tecnologia usada para monitorar voos, alguns acidentes nos lembram o quanto a natureza ainda pode ser um desafio implacável. Um dos casos mais emblemáticos foi o misterioso desaparecimento do voo MH370, que sumiu dos radares em 2014 na Malásia. Mesmo após buscas intensivas que mobilizaram equipes de vários países, anos se passaram antes que qualquer vestígio fosse encontrado. E até hoje, partes significativas da aeronave jamais foram encontradas. Esse e outros incidentes marcantes mostram como as operações de busca podem ser complexas, principalmente quando os destroços estão em locais remotos e profundos. No passado, com tecnologias menos avançadas, as operações dependiam de observação visual, comunicações por rádio e da capacidade das equipes de busca em cobrir grandes áreas. Os radares de alta precisão, sonares, drones submarinos, imagens de satélite mudaram completamente o cenário. Esses instrumentos podem acessar áreas que antes eram inacessíveis. Casos como a tragédia do voo Air France 447 levou à criação de regulamentações mais rigorosas e ao aprimoramento dos sistemas de monitoramento de voo. Esse acidente, ocorrido em 2009, mostrou que o entendimento das correntes marítimas e a análise de dados meteorológicos são fundamentais para encontrar pistas e localizar os destroços, mesmo após anos do acidente. À medida que é explorada a ciência envolvida nessas operações de busca e resgate, elas passam de apenas tentativas arriscadas e limitadas para dados sofisticados. Vamos explorar como a ciência e a matemática entram em cena, buscando pistas que podem salvar vidas e trazer respostas para as famílias e para o mundo. Quando falamos sobre localizar aviões desaparecidos, a ciência e a matemática desempenham papéis centrais que transformam um mar de dados em informações relevantes para a busca. Desde os primeiros sinais de que algo deu errado, especialistas começam a compilar e analisar uma série de dados, não só da aeronave, mas também do ambiente ao redor. Isso inclui sinais de radar, correntes oceânicas, condições atmosféricas, rotas prováveis e até modelos matemáticos complexos para calcular probabilidades. Cada um desses elementos ajuda a reduzir a imensidão do oceano e aproximar as equipes do ponto exato do acidente. Um dos principais conceitos usados nas buscas é a triangulação de sinais. Quando uma aeronave desaparece, os últimos dados de contato com os satélites, torres de comunicação ou sistemas de radar podem indicar uma localização aproximada, mas a precisão desse último contato é limitada, especialmente em áreas remotas onde as informações podem ser espalhadas. Por meio da triangulação, é possível combinar os dados de diferentes fontes para calcular com mais precisão a posição da aeronave no momento do desaparecimento. Outro fator essencial são as correntes marítimas. As equipes de busca precisam prever para onde os destroços possam ter se deslocado desde o acidente, e isso envolve cálculos detalhados sobre a movimentação do oceano. Cientistas e engenheiros analisam padrões de correntes oceânicas para prever a provável direção e velocidade com que os destroços foram levados. Isso exige um conhecimento profundo de oceanografia, meteorologia e física aplicada. Modelos matemáticos simulam o movimento dos detritos, considerando fatores como velocidade do vento e a densidade dos objetos. A probabilidade também entra em cena para delimitar áreas de busca.
Em vez de procurar aleatoriamente, equipes usam um método chamado de busca baseada em probabilidade. Esse modelo matemático divide a área em setores, classificando cada setor de acordo com a chance de que algo relevante seja encontrado ali. Além desses cálculos, sistemas de inteligência artificial e algoritmos avançados processam metadados de imagens de satélite, padrões de radar e dados históricos de acidentes para sugerirem possíveis localizações. Nesse cenário, a tecnologia tem sido uma aliada fundamental nas buscas por aviões desaparecidos, especialmente quando se trata de explorar áreas remotas e profundas. Entre as ferramentas mais importantes estão os drones submarinos, satélites de alta precisão e sistemas de sonar, cada um com capacidades específicas que ampliam as possibilidades de encontrar destroços em lugares remotos. Os drones submarinos são verdadeiros exploradores das profundezas. Em locais onde os mergulhadores humanos não conseguem chegar, como o fundo do oceano a milhares de metros de profundidade, esses veículos não tripulados entram em ação. Equipados com câmeras de alta resolução e sensores de varredura, os drones submarinos percorrem vastas áreas, capturando imagens do fundo do mar e detectando qualquer objeto fora do comum. Alguns modelos mais avançados podem até criar mapas tridimensionais detalhados da área, identificando partes da fuselagem de aviões que poderiam passar despercebidas por outros métodos. Os satélites, por sua vez, desempenham um papel crítico na fase inicial das buscas. Após um acidente, as imagens de satélite ajudam a identificar possíveis regiões onde os destroços possam ter caído, principalmente em áreas de difícil acesso. Esses satélites são capazes de fornecer imagens de alta resolução da superfície do oceano, revelando pistas sobre o acidente. O sonar é outra tecnologia indispensável nas operações de busca submarina. Funcionando com base na emissão e recepção de ondas sonoras, o sonar é capaz de mapear o fundo do oceano, detectando formas de objetos que se destacam no ambiente ao redor. Existem dois tipos principais: o sonar de varredura lateral e o sonar de profundidade. O primeiro é ideal para cobrir áreas amplas, pois suas ondas de som percorrem grandes extensões, enquanto o sonar de profundidade é utilizado para detalhar regiões específicas. Juntos, eles ajudam as equipes a criarem um mapa do fundo do oceano, identificando objetos que possam ser os destroços. Mas essas tecnologias não funcionam isoladamente. Drones, satélites e sonares trabalham em conjunto. Quando um satélite detecta uma anomalia, por exemplo, drones submarinos podem ser enviados para investigar o local com detalhes. Da mesma forma, os dados de sonar podem direcionar o drone para explorar uma área específica, onde se acredita que possam estar fragmentos da aeronave. Esse uso combinado de tecnologias de ponta maximiza as chances de sucesso das operações e reduz o tempo necessário para cobrir grandes áreas. A sinergia entre essas ferramentas exemplifica o poder da ciência e da inovação no enfrentamento de desafios complexos. Para quem tem interesse por ciência, engenharia e tecnologia, o campo de trabalho de busca e resgate oferece oportunidades que vão além da aplicação prática desses conhecimentos. É uma área onde a inovação e o impacto social se encontram. As operações de localização de aviões desaparecidos demandam habilidades de muitos profissionais, como engenheiros de software, cientistas de dados, oceanógrafos, engenheiros de robótica, especialistas em inteligência artificial e tantos outros. Cada um deles contribui com uma peça fundamental para a solução do quebra-cabeça que é encontrar uma aeronave desaparecida. Imagine, por exemplo, o papel de um engenheiro de robótica responsável pelo desenvolvimento de drones submarinos. Esse profissional projeta sistemas que suportam pressões extremas nas profundezas do oceano e operam em alta precisão. Já os cientistas de dados analisam grandes volumes de informações, criando modelos matemáticos que ajudam a prever onde os destroços possam estar. Ao processar dados de radares, correntes marítimas e condições atmosféricas, eles conseguem refinar as áreas de busca e melhorar a eficiência das operações. Outro setor essencial é o de geofísica e oceanografia. Profissionais dessas áreas aplicam seus conhecimentos para interpretar mapas e padrões do fundo do mar
além de monitorar correntes oceânicas e clima. E há também engenheiros de sistema e inteligência artificial que trabalham com algoritmos para otimizar a análise de dados. Eles desenvolvem sistemas que cruzam e processam informações em alta velocidade, colaborando com outros especialistas para oferecer soluções em tempo real. Para aqueles que buscam uma carreira em que o conhecimento técnico realmente faça a diferença, essa área oferece não só desafios científicos, mas a chance de participar de operações que podem mudar vidas. Os avanços nas tecnologias de busca e resgate resultaram em casos reais que ilustram como a ciência e a inovação podem fazer diferença em situações desesperadoras. Um exemplo notável é a localização do Air France 447, que caiu no Oceano Atlântico em 2009. Após a tragédia, a busca se tornou uma das mais complexas da história da aviação. A aeronave estava submersa em águas profundas, e a localização dos destroços exigiu o uso de várias tecnologias avançadas, incluindo sonar e drones submarinos. As equipes conseguiram localizar os destroços em 2011. A combinação de dados de radar, informações de satélite e análise de oceanografia permitiu que os investigadores determinassem a posição provável do avião. Uma vez que a área de busca foi definida, os drones submarinos foram enviados para mapear o fundo do mar. Esse esforço demonstrou como a integração de diversas tecnologias pode maximizar a chance de sucesso em operações de resgate. Embora a localização dos destroços do voo MH370 da Malaysia Airlines ainda não tenha sido completamente resolvida, a busca mobilizou um esforço internacional que utilizou imagens de satélite, radar e modelos oceanográficos para traçar as possíveis rotas em que a aeronave poderia ter seguido. Esse incidente também levou a um investimento significativo em tecnologias de monitoramento de voo, com o objetivo de prevenir futuros desaparecimentos e melhorar a segurança na aviação. O futuro das operações de busca e resgate está diretamente ligado ao avanço contínuo da tecnologia e à inovação em métodos de investigação. À medida que os desafios em localizar aviões desaparecidos se tornam mais complexos, novas soluções estão sendo desenvolvidas, impulsionadas por avanços em inteligência artificial, aprendizado de máquina e robótica. Essas tecnologias emergentes têm o potencial de revolucionar a forma como é abordada a busca e a localização de aeronaves. Com a capacidade de processar informações em tempo real, algoritmos podem cruzar dados de múltiplas fontes, como imagens de satélite, registros de radar e informações meteorológicas, a fim de identificar padrões que um ser humano poderia levar muito tempo para realizar. Isso não só acelera o processo de identificação de áreas de busca, mas também aumenta a precisão do possível local. Drones e veículos autônomos são ferramentas indispensáveis nas operações de busca. Esses drones não apenas podem cobrir grandes áreas em pouco tempo, mas também são capazes de operar em condições adversas, como tempestade ou área de difícil acesso, onde as equipes de busca tradicionais teriam dificuldade. A introdução de veículos autônomos submarinos, que podem explorar o fundo do mar com pouca ou nenhuma supervisão humana, também representa um avanço significativo nas buscas subaquáticas. Além disso, iniciativas que promovem o compartilhamento de informações entre países, agências e organizações não governamentais podem aumentar a eficiência das operações de busca. A criação de bancos de dados globais que reúnem dados de acidentes, informações meteorológicas e padrões de tráfego aéreo pode ser um passo significativo para otimizar as operações de busca e melhorar a segurança da aviação em geral. Neste cenário, o futuro das operações de busca e resgate parece muito promissor. Com o avanço da tecnologia e a dedicação dos profissionais da área, podemos notar que a busca por aeronaves desaparecidas tem se tornado mais eficiente, precisa e também humana. Isso pode inspirar uma nova geração a seguir carreiras que não só desafiem a lógica, mas também ofereçam esperança e respostas a muitas famílias ao redor do mundo.